Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início a uma atividade do PET, que de forma abreviada chama STEP, Seminário de Técnicas Especiais em Pesquisa, e o nosso primeiro seminário vai ser, quem vai ministrar ele é o Felipe, e ele vai falar um probleminha que ele estudou sobre a agulha de Buffon, e ele vai falar como utilizar esse experimento para estimar o valor de π. Então, Felipe, a palavra é toda sua, você tem em torno de 30, 40 minutos, acho que é suficiente para a gente abre para perguntas depois, tá bom? Beleza, professor. Tá certo, vou começar então. Boa tarde a todos. Como o professor falou, me chamo Felipe, sou aluno de Estatística no terceiro semestre e estou no programa do PET. Então, vou apresentar aí esse trabalho, que se chama Estimando π usando o experimento das agulhas de Buffon. Então, vou começar um pouco falando sobre esses tópicos, começando falando sobre a constante de Arquimedes, que é π. Vou falar de algumas formas de estimar π que existiram e existem. Depois vou citar um pouco sobre a história do Conde de Buffon, que foi quem criou o experimento, e Laplace, que foi quem desenvolveu. Depois vou explicar como é que funciona o experimento, como ele é usado para estimar π. Depois vou mostrar um programinha Shine, que eu adaptei aí de um site que eu achei, e é isso. Bem, então, a constante de Arquimedes, primeiramente. Na matemática, o número π é uma relação entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro. Isso significa que, para um diâmetro de tamanho 1, o seu perímetro vale π, certo? Então, ao longo do... Tipo assim, como o π sempre foi um valor muito importante, não só para matemática, mas para engenharia e para as outras áreas, então as pessoas sempre buscaram encontrar o seu valor exato, né? Então, a primeira pessoa que tentou achar o valor de π foi Arquimedes de Siracusa. Ele foi um grego que viveu na Antiguidade, se eu não me engano, no século III a.C., e... devido a ele ser a primeira pessoa a tentar, que se tem conhecimento, π também é conhecido como constante de Arquimedes, embora não seja muito conhecido, né, por esse nome. Então, como é que Arquimedes ele buscou achar esse valor de π? Ele se utilizou de vários polígonos de vários lados. Então, por exemplo, esse polígono aqui ele tem 5 lados, né? E esse aqui já tem 6, e esse aqui 8. Então, Arquimedes notou que à medida que você vai aumentando o número de lados, o polígono ele vai se aproximando de uma circunferência, né? Então, ele foi aumentando, até chegar a um número de 96 lados do polígono, que, quando ele chegou nesse valor, então ele somava os lados, né? E fazia uma aproximação com o valor da circunferência que estava inscrita no polígono. Então, por esse método, Arquimedes ele achou um valor de π entre 3,1408 e 3,1429. Ele foi o primeiro, como eu disse. Então, ao longo dos anos, dos séculos, depois de Arquimedes, outras pessoas elas descobriram outras formas de estimar o valor de π, né, de calcular o valor de π. Existiam alguns árabes e chineses que chegaram em valores um pouco mais próximos, e um que eu achei interessante de comentar também seria Ptolomeu, que foi ele era da Alexandria, viveu no século III, e ele aperfeiçoou o método de Arquimedes, de utilização de polígonos, e ele usou um polígono de 720 lados, e chegou num valor aproximado de 3,1416. Então, ele deu sequência ao que Arquimedes já tinha feito, já tinha iniciado, e chegou num valor um pouco mais próximo. Hoje em dia, a partir mais ou menos do século passado, que surgiu o método de Monte Carlo, então, que se utiliza, assim, de amostragens com grandes valores, amostras com grandes valores de N, surgiram outras formas e foram revividas outras formas de se calcular π,
que, dentre essas formas, temos o método da circunferência e o da agulha de Buffon, utilizando esse método de Monte Carlo. Então, por exemplo, aqui tem uma foto, um exemplo do método da circunferência, que, como é que funciona esse método da circunferência? É feito um quadrado de tamanho 1 por 1, cuja origem desse quadrado coincide com o centro de uma circunferência. Então, são plotados alguns pontos dentro desse quadrado, e depois, você sabendo o valor de x e o valor de y, você sabe se esse ponto ele vai estar a uma distância maior ou menor do que o raio da circunferência. Então, você pode fazer uma relação entre os pontos que vão cair dentro da circunferência sobre o número total de pontos. Então, como a gente pode ver nessa imagem, quanto ainda, tipo, nesse caso aí ainda tem poucos pontos, mas se você imaginar um número absurdo de números, de pontos sendo plotados, vai ter uma hora que a parte de fora vai estar completamente azul e a parte de dentro vai estar completamente em vermelho. Então, à medida que esse número aumenta, fica mais fácil de você fazer uma relação com π. E π seria justamente o valor de... se nós calcularmos o número de pontos que cai dentro da circunferência, desse 1/4 de circunferência, e dividir pelo número total de pontos, isso vai dar exatamente 1/4 do valor de π. Então, depois de fazer esse experimento, você multiplicando por 4 vai dar um valor aproximado de π. E isso é um dos métodos de Monte Carlo para a estimativa de π. O outro seria a agulha de Buffon, que a gente vai falar um pouco melhor agora. Então, vou falar primeiro quem foi o Conde de Buffon, né? O Conde de Buffon, ele foi um naturalista, matemático e escritor francês que viveu no século XVIII. Entre seus trabalhos, temos a tradução para o francês do método dos fluxos de Newton e a criação do problema da agulha de Buffon. Então, esse problema ele criou mais ou menos em 1777, só que ele, na verdade, não foi popularizado por Buffon. Na verdade, Buffon, vou citar aqui um pouco mais na frente, mas o que ele fez foi encontrar que existia uma relação de probabilidade que você poderia achar, que envolvia π e o tamanho da agulha e o tamanho e a distância entre retas, né? Mas, primeiramente, como é que seria esse experimento? Sobre uma grande área plana, são traçadas retas paralelas equidistantes e lançadas agulhas ao acaso. Então, Buffon ele encontrou que existia uma relação de probabilidade, que seria a probabilidade da agulha cortar uma das retas equidistantes, seria de 2L dividido por A vezes π, onde L seria o tamanho da agulha, e A seria a distância entre as retas, sendo que L tem que ser menor ou igual a A, para fazer sentido. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro como é que funciona esse experimento. Mas aqui tem a foto dele, no caso, Georges Louis Leclerc, que é o nome do conde, e aqui tem uma pintura dele aí. Então, como eu disse, o Buffon, ele criou o experimento, mas o experimento começou a fazer mais sucesso a partir de Laplace, em 1812. Na verdade, Laplace é o nome do Marquês de Laplace, que é... Não, desculpa, é o título, né? Mas o nome dele era Pierre Simon, que é o nome do Marquês de Laplace, que a gente conhece como Laplace. E ele escreveu em seu tratado sobre a probabilidade, ele falou um pouco maior sobre as agulhas de Buffon. No caso, foi a primeira vez que se tem conhecimento que foi utilizado cálculos teóricos para determinar a aproximação experimental de π. Então, foi por isso, mais ou menos, que o experimento voltou a fazer sucesso, né? Depois de quase 40 anos. Aqui tem uma pintura do Postman, de Laplace. Ele morreu mais ou menos em 1826, eu acho. Então, como é que funcionaria, né, esse experimento da agulha? Vou explicar agora mais ou menos.
Então, como eu tinha dito, existe uma grande área plana, certo? Que entre essa área plana existem retas equidistantes. Então, aqui só existem duas retas, mas no caso de um experimento, é interessante jogar várias linhas equidistantes. Mas, então, entre essas linhas, a gente joga uma agulha e checa se essa agulha encosta nas linhas ou não. Para ficar mais fácil, para mostrar os valores que Buffon encontrou, eu utilizei aqui a distância entre as linhas seria igual a 1 unidade, independente da unidade, que seria igual ao tamanho da agulha. Então, o tamanho da agulha, que seria L, naquela fórmula, seria igual a 1, e a distância entre as linhas, que na fórmula era A, seria igual a 1 também. Então, a distância entre o centro da agulha e a reta mais próxima, eu chamo de D maiúsculo, certo? E qual seria essa distância? Essa distância, ela vai ser no mínimo 0, se o centro da agulha estiver encostado em uma das linhas, e no máximo 0,5, porque se for maior que 0,5, significa que ela está mais próxima de uma outra linha. Por exemplo, se essa distância aqui fosse 0,6, significa que ela está a 0,4 aqui dessa outra linha. Então, o máximo, como tem dito aqui, o máximo da distância D vai ser 0,5. Bem, então, se criarmos um triângulo retângulo, a partir se criarmos aqui um ângulo, certo? Que faça entre o centro da agulha e uma reta paralela às linhas, e chamando de θ, a gente cria aqui um triângulo retângulo, certo? Onde o cateto oposto vale esse D minúsculo, e que esse D minúsculo, a gente fazendo uma regra aí da trigonometria, a gente encontra que vai ser 0,5 seno de θ. Esse 0,5 advém do fato da agulha ter tamanho 1, certo? Então, essa hipotenusa aqui, ela vai ter tamanho 0,5. Então, quando isolar o cateto oposto, né, a gente vai achar que vale esse valor. E a gente pode perceber aqui que o ângulo θ, ele vai variar entre 0 até π, certo? Porque, por exemplo, se a agulha ela estiver em pé, certo? Imaginando que a agulha está nessa posição, então o ângulo seria 90 graus. Se a agulha estiver deitada nessa posição, o ângulo seria de 180 graus, certo? Só que se passar um pouco dos 180 graus, vamos supor, essa agulha aqui ela passou, né, dos 180, então ao invés de trabalhar com esse ângulo inteiro aqui, 180 mais esse pedaço, ele retorna a ser só esse valor de θ. Então, a angulação vai variar de 0 até π. Bem, aqui a imagem é a mesma, a única coisa que eu fiz foi aproximar as linhas, né? E por que eu fiz isso? Eu fiz para que ficasse claro aqui que a agulha, ela vai encostar em uma das linhas quando esse valor de D maiúsculo aqui, ele for menor ou igual a esse D minúsculo aqui, certo? Então, por exemplo, aqui o D, a linha não encostou, a agulha ainda não encostou, e o D maiúsculo está maior que o D minúsculo, né? Só que se essa agulha encostar aqui na linha, a gente vai ver que, na verdade, D maiúsculo vai ter o mesmo tamanho desse 0,5 seno de θ aqui. E à medida que a agulha for passando, D vai continuar encostando, né? Então, para a agulha cruzar a linha, D maiúsculo tem que ser menor ou igual que D minúsculo. Então, D maiúsculo tem que ser menor ou igual a 0,5 seno de θ para a agulha cruzar uma das linhas. Bem, aqui eu plotei um gráfico para a gente ter noção de como funcionaria essa função, né? Então, aqui eu plotei de 0 até π. Aqui fica um extra aqui que eu devia ter tirado, mas eu acabei deixando sem querer. Aqui acima desse 0,5 não devia ter, nem abaixo desse 0. Então, a função ela vai de 0 até π, certo? E o D, que eu botei aqui como 0,5 seno de
seno de x, de θ, no caso aqui, devia estar θ, vai de 0 a 0,5. Então, o que isso aqui está significando? Isso aqui, na verdade, são todos os possíveis, todas as possíveis situações que a agulha ela pode se encontrar dentro do experimento, né? Porque ela, por exemplo, vamos supor aqui um ângulo θ igual a 0. Então, o único ponto onde a agulha ela vai encostar nas retas vai ser justamente com D maiúsculo valendo 0, que seria quando a agulha ela coincidiria com as retas, né? Alguma das retas. Então, acima disso, a gente pode ver que à medida que a gente vai crescendo aqui em direção a 0,5, a agulha ela já não encosta mais em nenhuma das retas, né? Então, esse valor aqui a gente já vê, e a gente já sabia pelo sinal, né, de menor ou igual, a gente já saberia que, na verdade, esses valores acima do gráfico significam situações onde a agulha ela não encosta. E os pontos abaixo da curva são os pontos justamente onde a agulha ela encosta. Por exemplo, se a gente pegar aqui o valor de π sobre 2, que é mais ou menos 1,5 alguma coisa, vai coincidir com esse 0,5, né? Então, se a agulha ela estiver em pé, ela sempre vai encostar em uma das linhas, né? Porque a agulha, no caso que a gente está tratando aqui, ela tem o mesmo tamanho da distância entre as retas. Então, qualquer valor aqui, ó, abaixo do gráfico, ela está encostando em uma das linhas, certo? Acho que era isso que eu tinha que falar do gráfico. Bem, então, como é que essas informações foram utilizadas para se estimar π, né? A gente sabe que D vai variar de 0 até 0,5 e que θ vai variar de 0 até π, certo? Então, como eu falei, a área retangular ela tem todas as possíveis ocorrências que a agulha ela pode que podem acontecer no experimento, né? Então, se a gente considerar isso como um espaço amostral, seria, com todas as possibilidades possíveis, né? Seria a área retangular seria igual a 0,5 vezes π, certo? Que seria a multiplicação aqui desse retângulo, né? Então, e a área sobre o gráfico, como é que ficaria? Seria a integral de 0,5 seno de θ, dθ, indo de 0 até π, certo? Aí, fazendo essa integral aqui, a gente sabe que a integral de seno é menos cosseno, então ficaria a integral, ficaria menos 0,5 cosseno de θ, indo de 0 até π, certo? Então, quando θ vale π, o cosseno fica menos, só que aí menos 1 vezes menos 0,5 fica 0,5, e o cosseno de 0 é 1, multiplicado por menos 0,5 também fica 0,5. Então, somando isso, a gente encontra aqui a área sobre o gráfico é igual a 1. Então, a probabilidade da agulha cair em uma das linhas vai ser justamente essa área aqui, certo? Que a gente encontrou como sendo 1, dividido pela área total, né, de todos os eventos possíveis, que seria esse 0,5 π. Então, a gente encontra que a probabilidade de uma agulha cair em uma das linhas é 2 sobre π, certo? Aí, esse é o caso que eu coloquei como A igual a L, que seria igual a 1, certo? Eu não coloquei aqui nos slides, mas se a gente considerar que D, que a distância entre as linhas vale A, como o Buffon falou, então esse D ele varia entre 0 e 0,5A, certo? Então, isso aqui, essa área aqui, ficaria 0,5A vezes π. E, se a gente considerar um valor da agulha como L, ao invés de 1, essa integral também seria 0,5 vezes L seno de θ, certo? Então, ficaria apenas uma constante aqui, e
na hora que fosse fazer a integral, essa integral ficaria L, certo? Que ela ficaria aqui da integral. E esse valor seria L dividido por 0,5 vezes π vezes A. Então, ficaria 2L dividido por A vezes π, que é justamente, vou voltar aqui rapidamente, justamente é o valor que Buffon achou aqui, né? O valor que ele encontrou foi esse. Então, foi só para deixar um caso mais genérico aí, mas eu achei que seria mais fácil de entender com valores iguais. Bem, deixa eu só voltar aqui. Certo, então, a probabilidade, ela também pode ser calculada utilizando a razão entre o número de agulhas que cruzam a junção K e o número total de lançamentos N. Ou seja, a gente pode usar, assim como no método da circunferência, a gente pode usar, só que no caso, no método da circunferência, eram os pontos que ficavam dentro de um quarto de círculo, né? E aqui a gente utiliza os valores das agulhas, o número de agulhas que cruzaram alguma das linhas e dividimos pelo número total de lançamentos, né? Então, para um valor N muito grande, né, através do método de Monte Carlo, a gente pode achar um valor, ser utilizado para achar um valor numérico, né, que seria de π, nesse caso. Então, como é que é isso? A gente tem que a probabilidade vai ser igual a K sobre N, que no caso, como eu disse, K seriam as agulhas que encostam em alguma das linhas, e N é um número total, certo? Então, se a gente fizer N tendendo a um valor muito grande, tendendo ao infinito, então a gente pode igualar essas duas probabilidades, que seria a teórica, certo? Que seria 2 sobre π, e igualar com esse K sobre N. Então, isolando π, a gente encontra 2 vezes N sobre K, que vai dar um número aproximado de π, né? Quanto maior o número de N, a gente espera que ele vai se aproximar aí do valor de π, certo? Então, eu vou mostrar, então, rapidamente o programa que eu fiz do Shine, mas antes vou só mostrar aqui as referências do trabalho que eu usei. Esse terceiro aqui é o Shine, que eu falei que eu usei como modelo, certo? Então, se alguém tiver interesse em olhar depois, ou também pode olhar o meu, né, que eu fiz, coloquei na internet, mas é isso, vou botar aqui agora. Bem, aqui está o Shine que eu fiz, que eu desenvolvi, assim, como eu disse, né, eu peguei grande parte aí da internet, mas a gente pode ver aqui que esse daqui seria o plano, certo? De tamanho 10, e aqui tem o número de agulhas que foram lançadas. Então, as agulhas vermelhas seriam as agulhas que encostam em uma das retas, e as azuis seriam as que não encostam. Então, nesse caso aqui, ó, foram lançadas 10 agulhas e 6 encostaram em uma das retas. Pela fórmula lá que ficou demonstrado, né, o valor de π é igual a 2 vezes 10 dividido por 6. Então, 20 dividido por 6, que dá 3,333, etc. E aqui eu coloquei o erro absoluto do π estimado, ou seja, o valor de π dado pelo programa R, que eu não sei quantas casas decimais ele utiliza, menos o valor que eu encontrei aqui. No caso, é um valor absoluto, né? Então, nesse caso, seria esse o valor que está aqui, menos o valor de π. E aqui embaixo, eu botei uma convergência, né, do valor de π, para saber se realmente esses valores, à medida que a gente vai aumentando o número de agulhas, se realmente ele vai se aproximando de π, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que talvez ele esteja querendo tender a um valor aproximado aqui de π, né? Então, eu vou aumentar aqui o número de agulhas. Então, aqui já são 100 agulhas, né? O valor seria, esse valor de 3,07, novamente, seria 2 vezes 100, 200 dividido por 65.
E aqui tem um plot, né, de como ficariam essas agulhas. E aqui, novamente, o valor parece que está se aproximando, né? Mas ainda existe um erro bastante significativo. Então, eu vou colocar aqui agora... Ups, não é isso, não. Vou botar 100 mil, talvez... Não, vou botar 200 mil. Talvez demore um pouquinho para rodar. Mas vou fazer só um de 200 mil, depois eu vou mudar a semente da simulação. Vixe. Aí. Às vezes está dando um erro aqui. Vou botar menos. Aí. Peraí, deixa eu botar de novo aqui. Eu não sei o que foi que deu. Pronto, aqui, então, simulei 20 mil lançamentos. O valor de pi melhorou um pouco aqui, né? Assim, ainda está ruim, claro, mas a primeira casa decimal parece que já começa a dar uma estabilizada. Se eu colocasse 200 mil aqui, a gente já veria que fica 3,14 alguma coisa, né? Vou tentar só mais uma vez aqui, se der problema eu não boto mais. Mas, então, à medida que cresce, os valores parecem se aproximar realmente de π. Agora, daria para colocar até 1 milhão, né? Mas eu não vou colocar porque travaria total. Principalmente por causa disso aqui que está dando essa lentidão. Aí foi, ó, 3,14 aqui. E o valor aqui, a gente vê, ó, que a convergência já está bastante interessante, né? Não dá para dar zoom, mas vou diminuir aqui novamente. Dá para colocar outra semente, para a gente ver que, independente da semente, os valores, eles realmente ficam próximos, assim, de π. Ainda não está um valor bom, né? Mas à medida que esse valor fosse aumentando, a gente pode ver que realmente teria alguma semelhança. Ó, isso daí ficou ruim, para falar. Mas é isso que eu tinha para falar. Acabei. Acabou, Felipe? Acabei, professor. Obrigado. Vamos abrir agora para o pessoal. Quem tiver alguma pergunta aí, fique à vontade para falar para o Felipe. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, João. Tenho mais ou menos. Pode dizer, pergunte. O Shine vai ficar aquele... eu não sei se por tempo determinado, mas porque eu vi que tem um limite, né, eu acho, no site lá do iOS, lá do site do Shine, né, Wesley, eu ia até te perguntar isso. Eu acho que tem um limite, né, de Shine que pode deixar online, mas por enquanto tá lá, tá aquele link que tá, acho que inclusive no Instagram, né? Na conta gratuita são 5 shines no máximo. Você pode estender isso pagando o premium deles. Pronto. Vou colocar o link aqui, rapidinho. Só... Então, quem quiser acessar o Shine e quiser brincar aí com essas simulações que o Felipe fez, acesse esse link e fica mudando lá, que vocês conseguem simular várias situações para aproximar o número de π. Só uma observação,
isso pode ser feito, a gente pegou aí a agulha de Buffon, mas qualquer experimento em que a resposta lá, quando você calcula a probabilidade, dê um valor de π, você consegue aproximar isso utilizando o método de Monte Carlo, que é isso que o Felipe fez aí. Então, qualquer probleminha de probabilidade que a resposta dê um valor de π, o primeiro que o Felipe falou, que é aquele da aproximação da circunferência, pronto, aquilo ali também a resposta dá em função de π, né? E você consegue fazer. E isso é uma alternativa quando você, por exemplo, não tem o valor da constante e tudo mais, o valor específico, então você pode fazer via simulação. Hoje em dia a gente tem computadores potentes e tudo mais, a gente consegue aproximar certas constantes que a gente não tem, talvez não conhecesse. Π a gente conhece, é só ilustrativo, né? Então o π é só para a gente ilustrar, mas às vezes tem constantes que a gente não sabe o valor na hora de resolver um integral, por exemplo, que você não sabe, você pode aproximar aquela integral ali por um método de Monte Carlo. Então é bem eficiente, bem interessante. Alguém teria mais alguma pergunta? Oi, Moisés, eu tenho. Diga aí, Ju, pode falar, Antônio. Na verdade, são duas perguntas. Eu não entendi muito bem, Felipe. Se você puder repetir mais uma vez, eu agradeceria. O que era aquela área retangular que você calculou, que deu igual a 1? Eu não entendi sobre qual retângulo que você estava calculando a área. Sim, a área total? Sim. No caso? Beleza, Isso. pessoal, rapidinho, deixa eu botar aqui a apresentação de novo. É que você chamou de área retangular e eu não me lembro de ter visto nenhum retângulo. Não, de fato, professor, eu quis falar, dá para ver aí, né? Tá aparecendo? Sim, sim. É que, no caso, os valores aqui de D, eles variam de 0 até 0,5, né? É porque eu deixei um pedaço extra aqui que devia ter tirado. No caso, deveria vir até aqui, sabe? Até esse valor aqui. Não, tudo bem. E esse valor aqui de 0 também, ele deveria começar aqui, assim. Aí até esse valor aqui que é de π, né? Então, todas as possibilidades aqui do experimento da agulha, eles estariam dentro desse retângulo, que na verdade acabou ficando. Eu devia ter colocado, né, um valorzinho. Não, tudo bem. Eu acho que o R não faria isso. Mas aí é isso. Então, tipo assim, porque, por exemplo, o valor ele pode cair aqui, né? Então, sei lá, o θ poderia ser 0,5 e o D seria 0,4, por exemplo, ficaria aqui, né? Então, eu só quis dizer que qualquer valor que cai aqui dentro, ele faz parte do, tipo assim, tá dentro do espaço amostral, como se fosse, né? A agulha pode cair aqui, realmente, de fato, a um θ 0,5 e um D 0,4, mas não estaria dentro das condições que a gente queria, né? Que seria encostar em alguma das linhas, né? Então, todas as soluções possíveis do experimento ficariam dentro desse retângulo aqui imaginário, né? Que realmente não tem. Mas de 0 a π e de 0 a 0,5. Seria isso. Ok. Pensando na ideia dos casos possíveis e casos favoráveis, os favoráveis seriam justamente essa curva meio seno de θ, né? Ok. Exato. Tá. E a outra pergunta, agora eu entendi. A outra pergunta era o seguinte, quando você está olhando a convergência, né, bom, no início é bem horrível, né, a aproximação, né, mas à medida que você vai jogando mais agulhas, obviamente, né, vai se aproximando cada vez mais do verdadeiro valor de π. É possível, a minha pergunta é possível determinar para um número de agulhas grande, qual seria como é que eu posso falar isso? O erro cometido, não, o que eu quero dizer é o intervalo de erro, né? Você poderia dizer, o erro que você está cometendo está indo
tá dentro desse intervalo aqui, né? Sim. Professor, eu não saberia dizer não. Eu acho que não, porque é aleatório, né? Então, em alguns casos vai convergir mais rápido que outros, né? Então não saberia dizer. Não é a velocidade de convergência, mas acho que eu não estou conseguindo explicar direito. Assim, o erro estaria dentro de um certo intervalo, né? Digamos, menos epsilon, por exemplo. Era mais ou menos essa. Professor, eu vou ser sincero, essa parte da convergência eu calculei e criei assim porque sabia como fazer, né? Mas assim, eu não tenho nenhum dado assim de como vai se comportar, não. Porque dependendo de como eu boto dependendo da semente, né? Fica um valor, eles se destoam muito, né? Então não saberia dizer não. Tentando deixar mais claro, seria mais ou menos assim, né? Se você joga, sei lá, 100 agulhas, então eu sei que o erro com respeito ao verdadeiro valor está dentro de sei lá, 0,5 e menos 0,5 e 0,5, tá? Era com uma certa com a probabilidade. Sim, entendi. Professor, não sei dizer. Tudo bem. Não tem problema não. Você pode jogar 100 agulhas e nenhuma delas cair, né, na junção. Embora seja probabilidade seja muito baixa, né? Então acho que não daria para dizer, talvez com uma probabilidade aí, né, como o senhor disse, mas eu não sei não calcular. Não saberia dizer. Não, tudo bem. Ok. Obrigado, Felipe. Era essa as minhas. Valeu, professor. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu, Moisés. Posso perguntar? Pode, Luiz, fica à vontade. Eu tinha a mesma dúvida de Antônio. Eu já ficou mais claro aquele gráfico da distribuição seno, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Você pode voltar no gráfico, Felipe, por favor? Isso. Aí, então, só para ficar bem claro para mim, então, o experimento aleatório, então, vai ser lançar agulhas e o sucesso vai ser que as agulhas crucem as linhas, certo? É isso? Isso é o que vamos a calcular, a probar. Vamos a contar os eventos que cruzaram as linhas. Felipe, seu microfone tá fechado, se você estiver falando. Estava falando, sim. É exatamente isso, professora. No caso, o que a gente está interessado é justamente quando o D maiúsculo ele for menor ou igual a 0,5 seno de θ, né? Que nessa imagem aqui, a gente vê que vai ser, a agulha ela vai encostar na linha quando for menor, né? Quando for menor que esse valor. No caso aqui, a gente pode ver que, se eu comparar aqui, quanto mais próximo esse D, ficar desse Dzinho aqui, mais próximo ele encosta, né? Mas a gente está interessado quando ele encosta. Então, vai ser quando o D for menor ou igual a isso. Aí, quando a gente plota o gráfico, então a gente está interessado justamente nos valores abaixo da curva. Então, a probabilidade que estamos interessados em calcular vai ser a área do quadrado do retângulo, desculpa, a área embaixo da curva dividido entre a área do quadrado. Bom, do Exato, retângulo. exatamente. E essa área do retângulo, quanto é a cada um? Você pode ir no slide seguinte? Quanto que é esse aqui, 0,5 0,5 vezes π. Certo. Porque o D varia de 0 até 0,5. Sim, essa certo. E a área embaixo da curva, quanto que dá, Felipe? Dá 1. Daria 1. Teve uma que deu 1. Essa foi a que não me lembrava que teve uma que deu 1. Então vai ser dividido entre 0,5 vezes π. Agora entendi. Certo, agora entendi de onde foi que saiu
Eu fiquei meio perdida aí porque não tinha entendido bem. Agora entendi, obrigada, Felipe. Nada, professor. Só era isso, Moisés, obrigada. Ok, Luiz. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos abrir para mais uma. Eu ainda teria, só que ainda com relação ao gráfico. Fala aí, Félix. No começo você falou que o tamanho das agulhas deveriam ser menores do que a distância das retas paralelas. Isso, menor ou igual, na verdade. Aí o motivo de não poder ser maior seria porque essa curva seno ultrapassaria esse retângulo que você está considerando? Na verdade, é porque se você fizer maior... Peraí, deixa eu botar aqui de volta. Vou colocar aqui só no que Buffon achou, certo? Ele encontrou essa relação aqui, 2L sobre Aπ. Então, vai ter um momento que se L for muito maior que A, esse valor vai ficar maior que 1, né? Eu não sei qual é a relação aqui que seria, mas existe um ponto aqui que não faria muito sentido mais. Talvez porque ela sempre encosta realmente, não sei dizer. Mas é por isso que ele limitou. Então, não sei se tem outra razão, né? Porque não seria imediato. Mas foi mais por causa disso que eu vi que ele tinha limitado, né? Aqui, por exemplo, se L for 5, talvez, já, e A for 1, né? Aí esse valor aqui vai ficar bem maior que 1. Então já não dá para dizer que é uma probabilidade, né? Isso, né? Olhando no gráfico, o que eu tinha percebido é que aquela curva do seno, né? Se o tamanho da agulha for menor do que esse D, né? Esse gráfico ele vai ficar ainda assim dentro desse retângulo, né? Mas com um tamanho menor. E se essa agulha tiver um tamanho maior, né? Ele ultrapassaria esse retângulo, e aí não faria sentido você calcular essa razão, né? Que você está falando, da área abaixo da curva sobre o retângulo. Pelo menos foi o que eu pensei assim. Verdade. Verdade. Eu admito que a única coisa que eu olhei foi isso, assim, dessa razão aí do que uma hora eventualmente ia passar de 1. Então, foi só por isso que eu limitei, que foi também porque eu vi que ele tinha limitado. Não sei ele, né, mas o cara do trabalho que eu vi, botava que ele tinha que ser menor que A. Aí, a única resposta era isso. Então, eu também não sei se uma hora, dependendo do tamanho, não faz sentido. Sempre vai ter uma situação onde não encosta, né, então, não sei, foi mais por causa disso mesmo. Ok. Ficou claro, Félix? Ficou sim. Tá bom. Então tá, gente. É isso. Gostaria de agradecer a todo mundo. Agradecer a Felipe, a participação de todo mundo. E a ideia é que a gente faça esses seminários uma vez por semana na sexta-feira. Claro que por alguma eventualidade possa ser que não aconteça. Mas a ideia é que a gente faça esse seminário. E o próximo será a nossa ilustríssima Bia, né, Bia? Próxima sexta-feira será ela. Tá bom? Então, quero agradecer a todos. Obrigado. Quer dizer alguma coisa, Felipe? Não, só ia agradecer também a presença de todo mundo aí. Só isso mesmo. Obrigado aí, viu, pessoal? Valeu. Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo. Bom final de semana também.